Boa tarde, meus irmãos. Pode parecer um entre nós, mas não é um entre nós. É EBD Rio, tá bom? Bom, feliz em iniciarmos esse ano de estudos, né? Depois desse longo período aí de descanso, desde dezembro, sem termos nossas aulas. Esse ano nós temos muitas reformulações no pensar, né? Então, nós não teremos nos domingos mais aquele formato de antigamente, certo? De trazer matérias teológicas. Lógico, vai ter o peso teológico, como era antigamente, mas a ideia é trabalharmos matérias que dinamizem mais as nossas aulas nesse formato mais DBD. Então, se você perder uma aula, você não vai estar perdido na outra aula, certo? Bom, esse ano nós temos como proposta estudar o Catecismo Nova Cidade, certo? Já já eu vou explicar o que é catecismo, certo? Não sei se alguém aí se espanta com essa palavra por pensar que tem uma ligação muito católica, mas eu vou explicar, certo? Então, nossa ideia é trabalhar o catecismo durante o ano todinho, para explicar o que é, como vai ser a nossa metodologia e tudo mais. Mateus, e o pensar no formato de antigamente? Vai acabar? Não vai acabar? Deixar aí O pensar no formato de antigamente vai acabar? Não. O pensar que nós tínhamos nos domingos com aquelas matérias mais teológicas, estudo do Pentateuco, Trindade, e tudo mais, ele vai para um formato agora de mais teológico mesmo, né? A ideia é nós termos o nosso curso de teologia da Rio, certo? Então, eu ainda estou terminando a construção da grade, eu creio que no final de março, mais tardar abril, nós já estaremos iniciando a nossa escola de teologia da Rio, que vai ser o Pensar, certo? Com matérias teológicas, vai ter uma duração de 2 anos, certo? Infelizmente, por enquanto, essa escola de teologia ela vai funcionar, vai se concentrar, na verdade, lá na Rio Prado, certo? Por questões de logística, espaço, enfim. Então, será na Rio Prado, vai ter um custozinho também, mas são informações que nós iremos estar passando quando as coisas estiverem prontas. Então, vai estar nos avisos da Rio, vai estar nos stories. Então, só para situar vocês de que aquele conteúdo do pensar não vai deixar de existir, ele vai existir de uma forma até mais profunda do que antes, certo? Mas vamos iniciar aí o nossa EBD Rio com o estudo do Catecismo da Nova, aliás, Catecismo Nova Cidade, certo? Para quem não conhece, eu esqueci o livro físico, certo? Eu trouxe vários outros catecismos, mas esqueci o físico. Esse é o Catecismo Nova Cidade, certo? A Rio Story, ela comprou alguns e vai estar distribuindo nas 3 igrejas. Para quem quiser comprar, vai estar em breve disponível lá na Rio Store. Tá? Então, esse é o nosso livro base, certo? Catecismo Nova Cidade. Depois eu vou explicar por que nós vamos utilizar ele e tudo mais. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui. Bom, primeira coisa, certo? Mateus, o que é um catecismo? Eu fui católico, né? Minha família foi católica, e eu via muito de catecismo, de catequese, de credo, dessas coisas todas, e o que é isso? A Igreja Rio está virando igreja católica agora, né? Em vez de pastores, teremos padres e coroinhas aqui. Não, não é nada disso. Bom, para a gente entender o que é um catecismo, nós precisamos fazer algumas perguntas. Primeiro, como é que nós aprendemos as verdades mais importantes da nossa vida, certo? Daí, por exemplo, aí, quando vocês estavam na escola, quando vocês estão, ou os que estão na faculdade, certo? Como é que vocês aprendem as verdades importantes concernentes àquilo que vocês estão estudando ou estudaram, né? Tem algum tipo de transmissão, né? Tem algum tipo de fonte de informação que te passa aquilo que é essencial para você exercer a sua profissão, para você aprender as coisas da vida. Pegando para o dia a dia, né? Como é que você aprendeu, por exemplo, a cozinhar? Quem sabe cozinhar? Eu não sei cozinhar. Então YouTube, né? Alguns com a mãe, com a avó, né? Google, enfim. Então,
Para aprendermos qualquer coisa em relação às questões importantes da nossa vida, nós precisamos de fontes, sejam fontes primárias, sejam fontes secundárias, certo? Então, quando nós olhamos para a fé cristã, nós entendemos que a fé cristã ela não pode ser aprendida de qualquer jeito, né? Então, pegue aí o processo da sua conversão, pelo menos nos moldes normais, né? Você se converteu e, ao se converter, você foi participar de uma classe de discipulado. Né? Então, nessa classe de discipulado, você foi instruída ali aos princípios básicos da fé. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia, o que é a igreja. São as coisas essenciais. Então, quando nós olhamos para a fé cristã, nós entendemos que ela não pode ser aprendida de qualquer jeito. Não se aprende as coisas essenciais da fé de qualquer jeito, né? É preciso um meio. E aí o que acontece quando uma igreja ela não sabe explicar o que ela crê? E aqui eu quero ser um pouco mais provocativo, certo? Se alguém chegasse para você perguntando ou questionando, por favor, me explique por que você crê no que você crê. Por que você crê na Trindade? Por que você crê que a Bíblia ela é palavra de Deus e não contém a palavra de Deus ou torna-se a palavra de Deus? Por que você crê que Jesus é Deus homem? Por que você crê em um Deus que você não vê? Por que você crê que a igreja é o corpo de Cristo? Está entendendo? Então, é necessário sabermos explicar por que nós cremos, tá? Deixa eu dar um exemplo bem prático aqui, certo? Que aconteceu recentemente. Mês passado, uma pessoa da nossa igreja, ela abraçou a fé católica, certo? Ela saiu da Rio e agora tornou-se católica. E aí eu, como líder direto dessa pessoa, procurei para saber se ela estava somente flertando com o catolicismo ou se já era uma convicção mesmo de que ela estava abraçando aquilo dali, certo? E aí, antes disso, essa pessoa ela pegou, me mandou uma série de vídeos, certo? Ali para que eu assistisse, porque é importante eu assistir para nortear a conversa com ele, né? E aí eu assisti. Um desses vídeos foi justamente de um dos padres aí, que ele é bem conhecido na rede social. Não é o Marcelo Rossi, tá? Nem o Fábio de Mello. Que é o Paulo Ricardo, o nome dele. E aí eu assisti esse vídeo. Foi 1h30 da minha vida perdida. Mas tudo bem. E aí eu assisti esse vídeo. E o padre ele falou uma coisa interessante ali. Ele disse o seguinte, olha, essa aula aqui que eu estou dando não é para quem não é católico. Estou dando essa aula para quem é católico. Por quê? Porque é importante que o católico entenda o porquê que ele é católico. Porque dentro do catolicismo, eles entendem que essa grande evasão de pessoas da igreja católica para a igreja protestante se dá pelo fato de que os católicos não sabem por que são católicos. Né? Eles não entendem a questão da mensagem do evangelho. Então, na ideia deles eu preciso preparar os fiéis católicos para que eles entendam a fé católica e, através desse entendimento sobre a fé católica, eles consigam se defender dos argumentos que os evangélicos trazem para levá-los para a igreja deles, certo? Mas o que eu quero dizer com tudo isso daí? Veja que todas as seitas, elas buscam sempre ensinar os seus membros a saberem explicar o porquê eles creem no que creem. Se você conversar com o testemunho de Jeová, ele vai saber explicar por que ele crê no que ele crê. Um mormon vai saber explicar por que ele crê no que ele crê. Um espírita, um macumbeiro, qualquer pessoa. Mas aí quando chega com os cristãos, nós temos essa dificuldade. Nós, por vezes, não sabemos explicar por que cremos no que cremos. E aí ficamos, por vezes, travados. Isso é fruto, lógico, muitas vezes a falta do preparo bíblico, a falta da leitura bíblica, a falta da participatividade da igreja, as que não saem agora,
certo? Então, o que acontece quando uma igreja ela não sabe explicar no que ela crê? Bom, ela vai estar suscetível a qualquer vento de doutrina, vai estar suscetível a heresias, vai estar suscetível a uma série de problemas. Isso falando no âmbito de igreja, mas olhando para o âmbito pessoal também. Então, veja que toda a formação sólida, ela exige método, repetição e clareza. Certo? Toda a formação sólida. Pense, por exemplo, na sua formação profissional. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão se formando em medicina. Então, para você ser médico, você precisa de métodos sólidos que exigem repetição e clareza naquilo dali, certo? Então, na fé cristã também é necessário isso daí. E aí nós entramos na questão do catecismo. Durante a história da igreja, a igreja pensou nisso. O catecismo não é invenção da modernidade. A igreja ela já entendia a necessidade de instruir os seus membros, os seus fiéis, os seus seguidores, de forma que eles soubessem explicar aquilo que eles criam. O primeiro catecismo da igreja é chamado Didaquê, certo? O Didaquê é chamado a instrução dos 12. Não é que foram os 12 discípulos que escreveram o Didaquê. O Didaquê ele foi uma obra, uma compilação dos discípulos dos apóstolos. E aí eles traziam ali instruções justamente sobre os princípios básicos da fé. Quem é Jesus, quem é Deus, quem é a igreja, como batizar, o que é o arrependimento, o que é a fé. Com base nisso daí, era que a igreja ela instruía os seus novos convertidos. Depois disso, nós temos o surgimento do credo apostólico. Quem aqui já foi católico? Vocês lembram do credo apostólico? De qual? Exatamente, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu não sabia, mas... Pronto. Pois é, quem foi católico aqui passou por esse processo aí de instrução do credo apostólico. Exato, catecismo, catequese, aquela coisa toda, né? Então veja. Aí você vai chegar lá, Vitória. Então veja, para casar também recita o credo, né? Tem que fazer o crisma. Exatamente, o crisma. Pronto. O credo apostólico, ele é justamente uma sistematização daquilo que a igreja crê, certo? Era o ensino dos apóstolos. E você sabe como surge o credo apostólico? Surge numa forma de combater os ensinos errados que estavam ali assediando a igreja. Então, várias heresias estavam surgindo ali no segundo, final do primeiro, segundo século da igreja, e a igreja precisava dar uma resposta a essas heresias. E aí veio o credo apostólico. E o que é o credo apostólico? É o que a igreja crê. Então, se alguém chegasse ali para um crente daquela época e dissesse, o que é que você crê? Aí ele ia recitar o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que eu creio em Cristo Jesus, que nasceu da Virgem Maria, foi morto, sepultado pelo nome de Pôncio Pilatos, creio na Santa Igreja, creio que voltará. Então, era o que a igreja cria. Então, ela confessava isso daí. Depois nós temos a era dos concílios da igreja, ou seja, várias outras heresias começaram a surgir ali, final do 3º século, 4º século, arianismo, sabelianismo, docetismo, vários ismos aí que a gente estuda na história da igreja, e a igreja precisava responder a essas heresias e instruir os seus fiéis acerca do que de fato eles criam. E aí nós temos o surgimento de outras confissões de fé, como o credo niceno, o credo da Calcedônia, que eram justamente essa sistematização explicando por que a igreja crê no que crê. Por que a igreja crê que Jesus ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus? Por que a igreja crê na doutrina da Trindade? Deus é um e é três. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por que a igreja crê na questão da ceia? Então, tudo isso daí, a igreja ela foi trabalhando, sistematizando, elaborando para instruir os crentes. E aí, a igreja ela desenvolveu justamente essa forma de ensinar
a fé de uma forma clara, organizada e sistemática, que é o que nós chamamos de catecismo, certo? Lucas capítulo 1, versículo 4, Lucas ele escreve para Teófilo, certo? Então Lucas ele está no papel de um discipulador. Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos para instruir Teófilo, que provavelmente era alguém de grande renome na época, que havia se convertido recentemente ao cristianismo. Então Lucas ele escreve o Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, lógico, e o livro de Atos, para instruir Teófilo nisso daí. Ele vai dizer, para que tenha certeza das coisas que lhe foram ensinadas, certo? Então, era necessário que Teófilo ele precisasse ter certeza, certo, das coisas que ele foi instruído. Em outras traduções, ao invés de ensinada, vai ter das coisas que te foram instruídos. A palavra instruir, no grego, é a palavra katekel, de onde deriva a palavra catequese ou catecismo, certo? Que é a forma de instrução. Então, catecismo é um método de instrução, é um método de ensino, tá? Feito, geralmente, de forma oral, sempre por meio de perguntas e respostas ou por meio de um texto, de um credo sistematizado, elaborado, organizado como credo apostólico, como credo niceno, como credo de Constantinopla, entre outros credos que a igreja crê. Vocês devem ter lembrado, vocês passaram pelo mergulhar e lembram da aula de Vando, da letra I, que é justamente aquilo que nós cremos como igreja. Aquilo ali é o nosso credo. O que é que nós cremos como igreja viva sobre a Bíblia? O que é que nós cremos como igreja viva sobre Cristo, sobre salvação, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre as últimas coisas, sobre a igreja, sobre ceia, sobre batismo. Aquilo ali é um credo. É o que nós cremos. Então, se alguém chega para você e pergunta, olha, tu é membro da Rio? Sou. O que é que vocês creem? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Cremos no Espírito Santo. Cremos na pessoa de Deus. Cremos no batismo de forma consciente para o arrependimento. Não cremos no batismo infantil. Isso é o credo. Vocês sabem explicar ali, certo? Então, Lucas ali, você vê que o catecismo não é uma invenção da igreja. O catecismo ele já surge aqui. E um pouco antes do Novo Testamento, nós já temos isso lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 6 ao 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Em outras traduções, vai dizer inculcarás. Se você vai para o hebraico, a ideia aqui é literalmente de abrir a cabeça da criança e enfiar o ensino ali dentro. Colocar o ensino ali dentro. Mas não é de forma mecânica. Veja a organicidade da coisa. Ensinará aos teus filhos como? Delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te ou levantando-se. Ou seja, era na vivência diária, a todo tempo. Então, a instrução aqui para os pais era justamente que eles ensinassem os seus filhos, as coisas concernentes à lei de Deus, certo? Então, veja, Moisés está dizendo, olha, vocês como pais precisam ensinar os filhos sobre a lei de Deus. E de que forma? Amém, mais um homem. Mais dois homens, mais três homens. Só a portela aqui foi entre nós, Só as mulheres querem ser catequizadas, viu mesmo? Não vou pegar mais cadeira, irmão. Vocês põem na arquibancada, na geral. Então, veja, Moisés ele ordena justamente que os pais, aqui na figura do homem, tá? Ensinem os filhos. Sobre o quê? Sobre a lei. É uma forma de catecismo, é uma forma de instruir. Então, se alguém chegasse para uma criança dessa e perguntasse por que você segue a fé dos seus pais? Por que você é israelita? Por que você crê que o Deus é o único Deus verdadeiro e não é Moloque, não é Baal, não é Astarote? Então, ela ia saber responder por quê? Porque ela foi instruída. Ou seja, a fé aqui ela tem que ser ensinada de forma intencional e repetida.
Nós crescemos na fé quando nós, de uma forma intencional e repetida, lembramos tudo aquilo que nos foi ensinado, certo? Porque nós temos um sério problema de amnésia. Nós esquecemos das coisas a curto prazo, tá? Então, veja, o que é um catecismo, certo? Nós estamos falando na questão do que é um catecismo. Então, catecismo é um resumo organizado das principais doutrinas cristãs. O que nós vamos estudar esse ano é um resumo organizado das principais doutrinas que nós, como cristãos, cremos. E aí, esse catecismo, ele é estruturado em perguntas e respostas, certo? Uma coisa importante que eu preciso mencionar é que catecismo não é escritura, certo? Catecismo não é inerrante. Inerrante é apenas a palavra de Deus, certo? Mas o catecismo é uma forma pedagógica utilizada pela igreja para fortalecer a fé dos crentes. E todos os ensinos do catecismo, eles são extraídos da palavra, certo? Então, nós não estamos substituindo a palavra pelo catecismo, tá? Não é isso. Nós estamos usando o catecismo para enfatizar o que a palavra ensina sobre as doutrinas da nossa fé. E aí, durante a igreja utilizou vários catecismos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de outros catecismos, certo? Aqui tem a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort, certo? Que também é uma forma de instruir a igreja, uma forma de catecismo. Temos a Confissão de Fé de Westminster, certo? Que é o catecismo utilizado pelos presbiterianos e outras igrejas reformadas. Aí tem o catecismo maior de Westminster e tem o catecismo menor. Por que catecismo maior e catecismo menor? Tá? O menor ele era usado para instruir crianças, certo? E o maior para instruir adultos, certo? E nós temos a confissão de fé belga, que também é uma forma de catecismo. Tudo isso daqui são sistematizações daquilo que nós cremos, certo? De todas as questões relacionadas à nossa fé. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia, quais são as coisas relacionadas aos últimos dias, os 10 mandamentos, etc, etc, etc. Então, irmãos, catecismo não é catolicismo, tá? Não é catolicismo. E a ideia do catecismo é transmitir a fé de forma a criar essa responsabilidade para a igreja, certo? Bom, feito estas considerações, para quem não sabia o que era um catecismo, vamos então começar a pensar um pouco na primeira pergunta do nosso catecismo. Catecismo Nova Cidade. Assim, mas por que, Mateus, vocês escolheram o Catecismo Nova Cidade e não um desses outros e de outros catecismos que nós vemos por aí, certo? Bom, primeiro, porque entendemos que o Catecismo Nova Cidade, ele é um compilado de todos esses catecismos aqui, certo? Então, o Catecismo Nova Cidade, ele sistematiza ensinos principais de todos esses catecismos. Então, as perguntas que estão nele estão aqui também, certo? De uma forma bem mais devocional, de uma forma bem mais aplicável, ok? Então, por isso que nós estamos utilizando. É de um acesso muito mais fácil, né? Muito mais... Mas vamos lá. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para vocês, para que a gente possa começar na nossa primeira pergunta. Ficou meio redundante isso, mas tudo bem. O que é que sustenta uma pessoa quando tudo dá errado? O que é que te sustenta? O que é que sustenta a tua vida quando tudo dá errado nela? Deu tudo errado. Pneu do carro furou, perdi o emprego, as contas estão atrasadas, saúde está mazelada, né? O menino está dando trabalho, o marido está dando trabalho, né? As coisas do casamento estão me deixando surtado aí para os que vão casar. O que é que nos sustenta? O que é que sustenta uma pessoa quando as coisas dão errado? Há quem diga que o crente é o ser mais otimista da face da terra, né? Porque na vida do crente muita coisa dá errado.
É porque nós vivemos num padrão totalmente diferente do mundo. Né? Nós buscamos viver numa ética que é muito mais elevada do que a ética do mundo. E aí há sim uma tendência de tudo dar errado para a gente na ótica do mundo. Mas o que continua sustentando a nossa vida quando as coisas dão errado? Pegando pela pergunta assim, quando tudo dá errado, acho que o que nos sobra é a esperança mesmo, de que algo virá. O que nos dá segurança diante do sofrimento? Alguém, um descrente olha para você, em meio ao sofrimento, pergunta, qual é a segurança que você tem diante desse sofrimento todinho? Por que você está tão seguro nisso daí? E essa última pergunta aqui, ela é pesada. O que te traz paz diante da morte? A morte, ela é algo assim que o ser humano ele não foi criado para lidar com ela. Entendam isso, gente. A morte não foi algo que foi criada que surgiu para que nós lidássemos com ela. A morte ela surge por causa do pecado. Se não tivesse havido a queda, não haveria morte na face da terra. Por quê? Nós estaríamos desfrutando da árvore da vida. Veja que a punição é clara. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Era uma morte espiritual, mas que traria consequência a morte física. Por isso que a morte é um dos maiores mistérios da raça humana. Quantos filósofos, quantos teólogos se perguntam aí o que acontece após a morte, né? Quantos relatos aí de pessoas que tiveram aquela chamada experiência do quase morte, né? Que viram a luz no final do túnel, né? Aí depois voltaram lá. Tive essa experiência na caminhada, né? Teve a peregrinação que o pastor Thomas fez, né? 35 quilômetros com essa experiência. Eu vi a luz no final do túnel, a mão assim, eu disse, não, agora não, volta. Voltei a consciência ali. Operacional. O Windows deu aquela tela azul, a tela azul da morte, depois voltou. O que traz essa paz diante da morte? Eu me lembro uma vez no trabalho, que uma amiga que trabalhava comigo, que ela é cristã. E eu não sei como é que foi que entrou essa questão de morte, de assunto de morte, né? E ela perguntou, tu tem medo da morte, Matheus? Eu disse, eu não. Ela não tem medo de morrer, não. Eu disse, não. Por que eu teria medo de morrer? Por que um cristão teria medo de morrer? Por quê? Porque ele traz paz diante da morte para nós. Eu sempre costumo dizer que o crente ele não pode ter medo de morrer. Lógico, ele também não pode viver perigosamente, né? Tentando o Senhor. A palavra é clara com isso daí. Mas, diante da face da morte, o crente ele não pode. Se você lê a biografia dos puritanos, de vários heróis da fé, você vai ver os relatos belíssimos desses homens e mulheres diante da face da morte, regozijando porque queriam encontrar com o seu Senhor. Né? Eu costumo dizer que o crente ele vive um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que temos que conviver com essa questão da morte, a nossa esperança é a morte, porque ela nos levará de volta para casa. Então, essas perguntas, elas encontram respostas em uma outra pergunta. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Essa é a primeira pergunta do nosso catecismo. E aí eu queria fazer um desafio para vocês, tá? Durante esse ano todo, de tentar decorar, se não todas, mas algumas dessas perguntas e as suas respostas, porque isso é uma forma de instrução, tá? Então, decorar a primeira pergunta é essencial. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E depois decorarmos, então, a resposta disso daí, tá certo? Bom, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho para a gente tentar encontrar a resposta disso daqui, antes de eu dar a resposta mastigada para vocês, né? Porque a gente precisa pensar, né? Bom, vamos lá. Romanos 14, versículo 7 a versículo 8 diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vive, vive para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Tá? Então, Paulo aqui ele escreve, certo? Dando essa instrução.
Entenda uma coisa, Paulo ele vai falar do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, toda a parte doutrinária acerca do Evangelho. Os 3 primeiros capítulos, Paulo trabalha do problema universal da raça humana, o pecado. Paulo vai dizer que o problema do ser humano é o pecado. E a consequência do pecado é a morte. Então, Paulo trabalha com a questão da morte. E aí, os leitores de Paulo ficaram desesperados. Ao fim, qual a solução, Paulo, agora? E aí, Paulo, a partir da metade do capítulo 3 até o capítulo 11, vai trabalhar justamente como Deus livra os seus escolhidos da morte, por meio da justificação pela fé, por meio da salvação em Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, que sela o crente e garante que ele vai chegar até o final. Né? Interessante, o capítulo 8 de Romanos, Paulo vai trabalhar justamente sobre isso. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? O que é que vai acontecer? O que é que o crente precisa temer? Nada. Porque nada pode separar do amor de Deus. E aí, a partir do capítulo 12, Paulo ele começa a dar instruções sobre como nós vivemos de forma prática esse evangelho que ele ensinou. Amando uns aos outros, respeitando, orando pelas autoridades, etc. E aqui, já perto do final da carta, Paulo ele vai falar justamente de que se nós vivamos, que nenhum de nós vive apenas para si mesmo. Vamos para... Já que estamos falando de catecismo, vamos para o catecismo. O catecismo de Westminster, na primeira pergunta, ele vai dizer o seguinte: qual o fim supremo e principal do homem? Que está ligado a justamente isso daqui. Qual é o fim principal da sua vida? Por que Deus te trouxe a existência? Foi só papai e mamãe que trouxe a existência. Foi a permissão de Deus que te trouxe a existência. E se você está aqui, nesse pequeno pálido planeta azul, flutuando na imensidão do espaço, é porque algum propósito tem. E qual é o propósito principal? Paulo vai dizer aqui que nenhum de nós vive para si mesmo. Quem vive para si mesmo, vive de forma errada. Quem vive para si mesmo, vive em uma não conformidade com aquilo que Deus projetou, certo? E também nenhum de nós morre para si mesmo. Veja que coisa maluca é a vida cristã, né? Você não vive para si mesmo, e da mesma forma que você não vive para si mesmo, você também não morre para si mesmo. Nem a vida, nem a morte é para si mesmo. Tanto a vida quanto a morte, ela tem um propósito muito maior. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então veja, nós não vivemos para nós mesmos. Ou seja, nossa vida não é autônoma. Você não é autônomo. Você não está aqui para viver para a sua glória. Apesar de que o mundo caído sem Deus vive para a sua própria glória. Nós não somos o centro do universo, como antigamente se pensava, como os filósofos iluministas achavam que o homem é o centro do universo, a razão é a causa primária de todas as coisas. Mas não, você não é o centro do universo. Você não é o bibelozinho do universo. Né? Justamente. Ou o centro do coração de Deus. Né? Deus não fica ansioso porque está vendo você caminhar. Não. Nós não somos autônomos. Não vivemos para nós mesmos. Isso é muito importante, irmãos. Porque, veja, maravilha. É a queda de energia das 4. É assim. É agendada. Você liga uma lanterna e aponta para cima. Exatamente. Então, veja. Nós não vivemos para nós mesmos. Isso é muito importante. Por quê? Precisamos entender que nós, como cristãos, em tudo que nós fazemos, nós devemos glorificar a Deus. Em tudo. E se nós tivermos isso na nossa consciência, isso muda tudo.
muda a forma como nós trabalhamos, muda a forma como nós nos relacionamos, muda a forma do nosso casamento, muda a forma do nosso relacionamento, porque tudo que a gente vai fazer será para a glória de Deus. Por quê? Porque eu não sou o centro. Por exemplo, quando a gente pensa na questão do casamento em si, e aí alguém se pergunta qual é o propósito do casamento, né? Algumas pessoas vão pensar, o propósito do casamento é eu ser feliz e fazer a minha esposa, o meu marido feliz, né? Porque eu amo. Não, o propósito do casamento não é esse. O propósito do casamento é a glória de Deus. Um casal precisa entender que o foco do seu casamento não é a felicidade do outro. Lógico, ninguém casa para infernizar a vida do outro, né? Acontece. Mas ninguém casa para infernizar a vida do outro. Né? Você casa porque você quer fazer outra pessoa feliz, quer ser feliz e tudo mais, né? Mas de nada vai adiantar a busca por essa felicidade no relacionamento conjugal se a base não for a glória de Deus. Você tem que entender que o casamento ele é para a glória de Deus. E aí, quando eu sei que o casamento ele é para a glória de Deus, eu vou buscar viver o meu casamento de forma que Deus seja glorificado nele. Mesma coisa relacionada ao trabalho. Se eu entendo que o meu trabalho não é apenas para me sustentar, vocês vão dar, nem dá para sustentar às vezes, ou para o meu crescimento profissional, certo? Eu vou me frustrar. Não vai ter trabalho que vai me satisfazer. Vou sempre querer alguma coisa mais para preencher. Mas quando eu sei que é para a glória de Deus, eu vou desempenhar o meu melhor. Independente das circunstâncias. Então, nós não vivemos para nós mesmos, irmãos. A nossa esperança na vida é porque nós não vivemos para nós mesmos. Nós também não morremos para nós mesmos. A morte do crente, ela não é em vão. A morte do crente, ela não é em vão. E isso é interessante porque a nossa morte, ela depende da forma como a gente viveu. Se nós vivemos para a glória de Deus, a nossa morte também vai glorificar a Deus. Porque naquele caixão lá, aquele corpo frio, pálido, sem vida, ele não vai testemunhar mais nada. Mas as obras e os frutos que ele deixou darão testemunho. As pessoas olharão para aquele caixão e vão dizer, poxa, Gemima era uma menina que vivia para a glória de Deus. Para uma mulher temente. E aqui a gente vê os frutos dela. Né? Vando era um cara que vivia para a glória de Deus. E a gente vê os frutos na vida de outras pessoas, do filho, da família e tudo mais. Então, veja, nós não morremos para nós mesmos. Nós morremos para Deus. Por quê? Porque somos do Senhor. Nossa identidade é que nós pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos, certo? Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nosso nariz tem dono, é o Senhor, tá? Essa historinha de meu corpo, minhas regras, não rola dentro da fé cristã. Salmo 100, versículo 3, diz que nós somos criação em rebanho do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer que nós fomos comprados por preço de sangue. E Romanos 8, do 38 ao 39, vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. E como é que nós podemos compreender de uma forma bem plena essas questões? Bom, existem algumas doutrinas que estão envolvidas nessa nossa primeira pergunta. Por exemplo, a criação. Por que a minha vida não é para mim mesmo e a minha morte também é para mim mesmo? Bom, primeiro porque Deus nos fez. E se Ele nos fez, Ele tem direito sobre nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Eu acho interessante porque hoje os homens, eles não se curvam diante do Senhor. O homem pecador, ele não se curva diante do Senhor. Mas haverá um dia, haverá um momento que eles irão se curvar, quer queiram, quer não. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Então, Deus nos fez e Ele tem direito sobre nós. Isso tem que estar bem inculcado na nossa mente como cristãos. Segundo, a queda fez com que nós, seres humanos, tentássemos viver como donos de nós mesmos. Então, essa ideia de viver uma vida autônoma é por causa da queda. Na criação, Deus não criou o homem e a mulher para viverem de forma autônoma.
Criou para que eles vivessem de forma que eles glorificassem, dependessem de Deus. Veja que Deus ele dá tudo ali. Ele não somente dá tudo, mas ele instrui e auxilia homem e mulher a viverem ali. Terceiro, a redenção. Cristo nos comprou. E aí a salvação agora, ela inclui um novo senhorio. Veja que a salvação agora nos faz sermos servos de Cristo Jesus. Ou como Paulo sempre gosta de usar, somos escravos. Essa palavra às vezes soa um pouco negativa aos nossos ouvidos, né? Porque tivemos aí na história essa questão de escravidão e tudo mais. Mas nós somos escravos, certo? A Bíblia ela sempre vai dizer que um cristão ele é escravo. Um homem e uma mulher, ele é escravo. A questão é de quem ele é escravo. Se ele é escravo do pecado ou se ele é escravo de Cristo. E a escravidão de Cristo é liberdade. E a liberdade sem Cristo é escravidão. E é interessante que quando Deus ele liberta o povo, eu falei isso quando a gente estudou Pentateuco e livros históricos, Deus primeiro dá a graça para depois dar a lei. Deus primeiro liberta para depois ensinar o povo como andar e conduzir e viver na sua presença. Quarto, temos a providência. A nossa segurança, isso aqui é muito importante, não está nos governos, nas ideologias, nos sistemas desse mundo. A nossa segurança está no governo de Deus. Por que que vivemos e morremos para o Senhor? Porque a nossa segurança está no governo de Deus. Ninguém aqui é Chester ou peru de Natal para morrer de véspera. A Bíblia fala que os nossos dias já estão contados. Já está escrito no livro da vida. Deus sabe quanto tempo cada um de nós aqui vai viver nessa terra, até voltarmos para a cidade celestial. Agora resta saber como viveremos até esse dia, para que a nossa vida testemunhe a nossa morte. Bom, fizemos a pergunta: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E qual é a resposta para essa pergunta, diante dessas questões que nós vimos até agora? Quem aí arrisca a responder? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A nossa única esperança na vida e na morte é que nós não somos de nós mesmos, essa é a resposta, que não somos de nós mesmos, mas que pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí o desafio é decorar a pergunta e decorar a resposta. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Se alguém lhe perguntar na rua, qual é a sua esperança na vida e na morte? Não vai responder, a minha esperança é que governo A ganhe, governo B ganhe, a minha esperança é que tal ideologia se cumpra, a minha esperança é que Elon Musk consiga colonizar Marte e assim a gente vai morar lá, né? Não, a nossa única esperança na vida e na morte é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Bom, 3:10, ainda tem outras coisas para tratarmos, mas aí, durante as nossas aulas, nós vamos ampliando o nosso debate. Próximo domingo, nós trabalharemos a nossa segunda pergunta do catecismo, certo? Alguma dúvida? Eu podia repetir de novo. Qual a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repito?
Decoraram? Ele vai. Não vai. Vou mandar. Ele vai mandar. E vou mandar o slide. Tá bom, mas é bom. Entendi. Mas ele vai. Qual a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas que pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a Cristo Jesus. Pessoal, só para a gente encerrar, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, certo? Grupo do WhatsApp da EBD Rio. Quem não tiver no grupo, pode escanear aqui o QR Code, certo? Para entrar no grupo. A gente até compartilhou nos grupos, certo? Então entra lá. Eu vou estar sempre mandando o material das aulas lá, o slide, com as perguntas, com aquilo que a gente expôs, certo? E aí eu vou lançar o desafio, certo? Decorem a primeira pergunta e a resposta. Mas o principal do catecismo não é só decorar, é entender e viver. Não adianta você decorar que a tua esperança na vida e na morte é que você vive para Cristo, você pertence a Ele, e não viver dessa forma. Não adiantou nada. Você só decorou alguma coisinha, que nem prova. Você decora, responde ali, tira a notinha, passa de ano ou não. Né, Gabriel? Bom, vamos orar, pessoal. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por tua graça, por tua provisão. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não vivemos como quem não tem esperança, mas nós vivemos porque o Senhor é a nossa esperança, tanto na vida quanto na morte, porque nós te pertencemos. Eu oro para que cada um dos teus filhos aqui possam viver cada uma destas verdades aqui contidas, Senhor. Nos ensina a viver essa esperança da vida e da morte de forma que glorifique o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa tarde, nessa noite. Continua a falar conosco por meio da pregação e dos louvores, no nome de Jesus. Amém. Amém. Além disso, pessoal, o grupo também é para interação, tá? Então, se surgir dúvidas, perguntas, questionamentos, podem mandar lá, ok? 89.